nossa igreja, a consagração de diáconos, a consagração de anciãos, e eu pensei que era apropriado para este culto pregar um texto apropriado, específico para esta tão especial ocasião. Na preparação, no estudo, não é, da palavra de Deus para vos entregar esta manhã, eu fui lembrado por Deus, mais uma vez, daquilo que ocorre muitas vezes comigo e que eu penso antes de subir aqui ao púlpito. Muitas vezes eu penso que pode ser o meu último sermão. O meu último sermão. E quero pregar cada sermão como se fosse o meu último sermão. Mas também penso, não apenas que pode ser o meu último sermão, mas também pode ser a última vez que alguém aqui tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E foi isso mesmo que ocorreu aqui em Atos 20. Ocorreu em Mileto, ali na Turquia. Ocorreu perto de um mar deslumbrante, um porto marítimo, um encontro de um apóstolo com os anciãos presbíteros de uma igreja. E ali o que vemos aqui relatado, e já vamos ter a oportunidade de ler, é o último sermão de Paulo para estes homens. Um último sermão de Paulo para os presbíteros, para os anciãos. Um momento único e irrepetível que estava prestes a acontecer, que aqueles presbíteros não faziam ideia. Foi um momento muito especial. E graças a Deus temos aqui em Atos 20, do versículo 17 até ao versículo 38, o registro deste momento tão especial e que tem tanto para ensinar aos anciãos presbíteros de uma igreja e, no fundo, que tem tanto para ensinar a toda uma igreja. Então hoje vamos estar a refletir, baseado aqui no texto de Atos 20, 17 a 38, sobre as marcas de um ministério fiel. Quais são as marcas de um ministério fiel que devem estar presentes em todo o pastor, que devem estar presentes em todo o ancião, presbítero de uma igreja. Marcas pelas quais a igreja deve orar para serem achadas nos seus oficiais, nos seus presbíteros, nos seus pastores. E até também, muitas delas que vamos ver hoje, também nos diáconos. Por fim também, este sermão é para todos nós como igreja. Porque ele tem lições preciosas de como é que nós devemos tratar estes ministros que o Senhor nos entregou. Como é que nós devemos tratar os ministros fiéis, os servos que servem os servos do Senhor. É isso que são os anciãos, os presbíteros, os diáconos, servos que servem os servos do Senhor. E eu espero que, por meio da exposição da palavra de Deus, todos nós possamos ganhar que estes homens que são dados à igreja são o melhor presente de Deus para a igreja. O melhor presente de Deus para a igreja são pastores fiéis. São servos fiéis para servir a igreja do Senhor. Vamos ler então Atos, capítulo 20, versículo 17 a 38. Diz assim a palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá,
senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Temos aqui o encontro de Paulo com os presbíteros, os anciãos de Éfeso, da igreja em Éfeso, atual Turquia. E não se encontram na cidade de Éfeso, mas encontram-se noutra cidade, Mileto. Se vocês leem o texto anterior, Paulo abandonou, tinha passado poucos meses em que tinha deixado a cidade de Éfeso, fruto de um grande tumulto, uma grande perturbação da cidade, conduzida por um Oríves, que perturbou aquela cidade, Demétrio. Isto é relatado no livro de Atos, no capítulo anterior. Demétrio era um Oríves que produzia imagens de prata da deusa Diana e estava preocupado com o seu negócio, porque estava a ver a diminuição do seu lucro, porque as pessoas se estavam convertendo ao Deus único e vivo verdadeiro por meio do ministério do Evangelho de Paulo e daquela igreja em Éfeso, daqueles homens. Tal foi o tumulto na cidade, a perseguição, que juntaram num teatro da cidade naquela altura, que os historiadores dizem que tinha capacidade para cerca de 20.000 pessoas. Juntaram-se ali para organizar toda uma perseguição e expulsão de Paulo daquela cidade. Uma perseguição contra os cristãos. Nesse momento, Paulo foi preservado pelos discípulos. Quando queria ir falar ao povo para acalmar o povo, os discípulos não o deixaram ir. Obrigado, Rodrigo. Pois temiam pela vida de Paulo. E Deus usou um escrivão da cidade, nem sabemos o nome desse escrivão, que pelas suas palavras conseguiu cessar todo aquele tumulto e de maneira persuasiva conseguiu mandar todos para casa. Não porque ele estava preocupado com os cristãos, estava preocupado era com os que os romanos iriam pensar sobre eles, cerca de 20.000, um ajuntamento de 20.000 pessoas. E os romanos poderiam pensar que era uma rebelião na cidade e iriam mandar os seus exércitos para dizimar aquela cidade. Mas na providência, Paulo foi poupado, os cristãos foram poupados, aquele tumulto foi acalmado. Paulo
Não sabemos a razão exata do porquê, mas logo após esse tumulto, ele decidiu abandonar a cidade de Éfeso. Não acreditamos que era medo de ser preso, até porque ele está agora a caminho de Jerusalém e o Espírito Santo já lhe tinha revelado que ele iria passar por prisões e perseguições. E ele ia cheio de coragem. Ele ia cheio de coragem. Mas ele decidiu sair de Éfeso e continua na sua viagem missionária, passando agora mais para o norte, para Macedónia, e depois começou a sua descida para a Grécia. Mas, antes do seu destino final regressar a Jerusalém, ele faz uma última paragem neste porto de Mileto. Ele decide despedir-se dos líderes daquela igreja, dos anciãos, dos presbíteros daquela igreja. Reparem como tu podes ver a importância destes mesmos homens. Paulo reconhece a autoridade daqueles homens sobre a igreja. Ele, que era apóstolo, agora tem necessidade de dar as últimas instruções e de mostrar todo o amor e o afeto aos presbíteros e anciãos daquela igreja em Éfeso. Ele não vai a Éfeso porque vocês sabem, não é? Se fosse a Éfeso, o convidariam para pregar, para ir à casa almoçar deste, jantar na casa do outro, tinha que fazer os últimos aconselhamentos e tudo. Então ele não tem tempo, porque ele quer que a sua viagem seja o mais rápido possível para Jerusalém. E para não soar rude e mal educado, vamos nos encontrar num lugar neutro, a cerca de 48 quilómetros da cidade de Éfeso. Demoraria para percorrer a pé 12 a 13 horas. E foi isto que estes anciãos se encontraram com Paulo em Mileto, neste porto. Belíssimo lugar, um mar cristalino ali. Um dia muito provavelmente radioso. Era um momento em que os presbíteros se iam encontrar com Paulo e não estavam à espera de quais seriam as palavras de Paulo, e na verdade seriam as últimas palavras de Paulo para eles. Era o último, digamos, sermão que eles iriam ouvir do próprio apóstolo Paulo. Este momento único com Paulo nunca mais se iria repetir. Nunca mais. Paulo vai para Jerusalém, Paulo é preso, Paulo vai ser trasladado como preso para Roma. Depois ainda há uma libertação de Paulo em Roma. Não sabemos muito o que é que aconteceu depois do seu ministério. E termina depois com uma nova prisão de Paulo e o seu martírio. Nunca mais se encontrou com aqueles homens. E é este momento que está registado aqui. E reparem, há coisas muito interessantes que nós temos no discurso de Paulo. As marcas de um ministério fiel, de um homem fiel, de um ministro fiel. As marcas que nós devemos procurar ter como ministros fiéis do Senhor. As marcas, e esta é uma mensagem para os anciãos que foram recentemente consagrados, mas também para a igreja. Para a igreja. Que deve orar para que estes homens tenham estas mesmas marcas que o próprio apóstolo Paulo deixou para eles nesta declaração final e com o exemplo da sua própria vida. Primeiramente, a primeira marca que vemos do versículo 17 a 19, a primeira marca do ministério fiel é que são exemplo em tudo. São exemplo em tudo. Reparem aqui o que diz o versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Vós bem sabeis como me comportei, como vivi, como me conduzi em todo o tempo, por outras palavras, em todas as coisas. A primeira marca de um ministro fiel e do ministério fiel é ser exemplo em tudo e em todo o tempo. Paulo conduziu a sua vida, Paulo conduziu o seu comportamento, Paulo conduziu a sua conduta de uma maneira exemplar, de uma maneira íntegra, como um modelo de fé, um modelo de um servo fiel, um modelo de Jesus Cristo, um modelo de um pastor. Em todo o tempo, reparem, o ministro fiel não deve apenas preocupar-se com uma boa impressão, com uma boa primeira impressão, ou com uma boa última impressão,
mas sim por se esforçar na dependência da graça de Deus, em cada lugar, em cada ocasião, em todo o tempo, em ter uma conduta exemplar. Exemplar. Como fala, o que partilha nas redes sociais, como se veste, como trata a esposa, como trata os filhos, como se comporta dentro de um campo de futebol. Em todo o tempo, em cada ocasião, nós somos chamados a ser um exemplo para a igreja do Senhor. Os olhos do rebanho de Deus, inevitavelmente, estão fitos, colocados nos seus líderes, nos seus guias espirituais, nos seus pastores. O nosso ministério, o ministério de um servo fiel, de um pastor, de um ancião, de um diácono também, é um ministério de grande exposição e, como tal, de grande responsabilidade. E a primeira mensagem é para vocês que acabaram de ser consagrados. O que é direito de um membro, não necessariamente é teu direito. O que é direito de um membro de fazer, ou da forma até que se veste, não necessariamente é o teu direito. Porque tens uma grande responsabilidade e uma grande exposição em tudo aquilo que tu fazes e nas tuas decisões de poder ser um exemplo para a igreja. Eu contava na última EBD, que nós tivemos uma entrevista aos candidatos, na altura aos candidatos a anciãos. Eu dizia, não há nenhum problema um membro de uma igreja que tem um trabalho digno, um bom trabalho, um grande salário, ele comprar um Ferrari e aparecer aqui no domingo de Ferrari. Porque toda a gente vai associar que esse Ferrari foi comprado com o seu esforço, o seu trabalho, de maneira digna, honesta. Agora, isso que é direito de um membro de uma igreja, não é direito para um pastor. Não é direito para aqueles que são ministros do Evangelho. Porquê? Porque as pessoas lá fora, se eu apareço de Ferrari no próximo domingo, não vão pensar que eu consegui aquele Ferrari com um trabalho digno, honesto. Mas vão pensar que eu sou um ladrão. Que eu estou a desviar dinheiro. Que eu estou a roubar o povo. E também não dá um testemunho do que é modéstia. Um pastor deve ser exemplo de modéstia. Modéstia não é somente na roupa. E não é somente para as mulheres. Modéstia é para os homens. Modéstia se vê no comportamento. Se vê até na roupa em que tu vestes. Deixa-me dar aqui um exemplo, se queremos ser mais práticos. Eu não acho que é pecado vestir calças rasgadas. Mas eu acho que um pastor, um ancião, deve ter modéstia na sua roupa. E essas calças rasgadas e a roupinha toda justinha e apertada não é modéstia. Não é modéstia. Então, nas decisões mais mínimas, nós devemos de buscar ser exemplo na igreja e uma referência para todos. Para os de dentro e para os de fora. Por muito que há coisas até que tenhamos liberdade para fazer, há coisas que não devemos de fazer. Pelo bem da obra do Evangelho, do testemunho do Evangelho, como ministros no lugar onde o Senhor nos colocou, para não dar ocasião para que difamem o Evangelho, para que desprezem a mensagem que nós, como instrumentos, fomos chamados a proclamar. Instrumentos nas mãos de Deus. Versículo 19, reparem aqui que este exemplo dos líderes na igreja, os guias espirituais do povo de Deus, deve ser um exemplo à semelhança do apóstolo Paulo de humildade. É interessante que Paulo diga isso e menciona a humildade, porque a humildade só começou a ser tida como valorizada, estimada, como, na verdade, uma virtude com o cristianismo. Nesta cultura, na cultura grega, romana, a humildade não era uma virtude, era uma fraqueza. Ser humilde era uma fraqueza.
Servir outros era uma fraqueza, sinal de fraqueza, de inferioridade. A humildade só começou a ser tida como virtude com o cristianismo. E a vida cristã deve ser marcada por humildade. O próprio, vocês já ouviram eu citar várias vezes João Calvino, aquela sua famosa frase. A vida cristã são 3 coisas. A primeira delas, humildade. A segunda delas, humildade. E a terceira delas, humildade. Reparem, este super apóstolo, o maior plantador de igrejas que alguma vez existiu, o maior missionário que alguma vez existiu, um homem grandemente capacitado e já o era antes da sua conversão, o maior escritor do Novo Testamento que nós temos. No meio deles, ele disse: eu me comportei como um humilde servo, entendendo a graça de Deus na sua vida e a sua necessidade de dependência em Deus. Reparem, o seu ministério foi marcado por muitas lágrimas de compaixão pelos demais. Muitas lágrimas de compaixão pelos demais. Deve ser um exemplo de compaixão, um servo de Deus. Não apenas de humildade, mas também de compaixão. E também de paciência nas provações. Perseverança nas provações. Para sair aprovado e como um testemunho, não é? Para o povo de Deus, para o rebanho de Deus, para a igreja. Em tudo e em toda a ocasião. Não só nos dias bons, nos dias maus também. Não só na prosperidade, na escassez também. Não só na saúde, mas também na doença. O apóstolo Paulo era um exemplo e nós somos chamados como líderes da igreja, como guias espirituais, como pastores, como anciãos, a servir a Deus e dando exemplo em todas as coisas. Pensando no serviço a Deus, fala aqui não é de lágrimas. Pensando na humildade também, implica serviço. Servir a Deus é servir as pessoas. Um pastor, um ancião, um diácono é servo dos servos de Deus. É apenas um servo dos servos de Deus, da igreja. A segunda marca de um ministério fiel, de um ancião, presbítero, de um pastor, é o ensino público e individual, a proclamação da palavra de maneira pública, como eu estou a fazer aqui, e de maneira específica, individual. Reparem, isso diz aqui no versículo 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo dizia aqui que o seu ministério era marcado por não deixar de ensinar coisa alguma proveitosa. Tal como vamos ver mais à frente, até em detalhe, ele especificamente relata que ensinava todo o conselho de Deus e exorta para que todo o conselho de Deus seja proclamado, ensinado. Especialmente isto é um ministério dos anciãos de uma igreja. Eles devem ser aptos para informar o povo de Deus, da vontade de Deus. Eles devem ser aptos para ensinar o povo de Deus na palavra de Deus, não nos seus achismos, não nos achismos dos anciãos. E eles devem de procurar instruir a congregação em todo o conhecimento da vontade de Deus. Esta é uma marca do ministério fiel. Publicamente, mas não apenas publicamente, o apóstolo Paulo fazia. Também de casa em casa. A pregação pública, ela por si só não é suficiente. Nós precisamos de ajudar as pessoas a aplicar essa pregação pública. E isso de casa em casa, de maneira específica e individual. A esposas, a pais, a filhos. Pessoas que estão em provação, em sofrimento. Pessoas que estão em escassez, em necessidade. Pessoas que estão alegres também. E como devem usar essa alegria para glorificar a Deus e reconhecer a graça de Deus em todas as coisas. Nós devemos, no ministério, como anciãos e na marca de um ministério fiel, instruir individualmente também. É necessário visitar o povo de Deus nas suas casas, ou receber nas nossas casas. É necessário visitar os enfermos. É necessário levar consolo, encorajamento. É necessário passar tempo com os casais da igreja.
É necessário ajudar o povo de Deus de maneira individual nas suas lutas, dentro do lar ou como solteiros. E podíamos dar muitos mais detalhes daquilo que é necessário para instruir o povo de Deus e conduzi-los para o verdadeiro e supremo pastor das suas almas, que é Jesus Cristo. E para a verdadeira e única esperança que nós temos. Não está em nós, está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto que Paulo destaca no versículo 21. O Evangelho, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A marca de um ministério fiel é dar testemunho fielmente do Evangelho de Jesus Cristo a todos, judeus e gentios. A mensagem deve ser a mesma para todos os homens, porque a necessidade de todos os homens e a maior necessidade de todos os homens é a mesma. É o arrependimento dos seus pecados e voltarem-se para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a mensagem mais urgente e necessária. E a marca do ministério fiel é uma marca de que a sua voz é marcada pela proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repara, mais uma marca também nos versículos 22 a 24. A marca de um ministro fiel, do ministério fiel, é a disposição para pagar o preço. Reparem, versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias, prisões e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O ministro fiel e a marca do ministério fiel é a disposição de pagar o preço, porque o amor verdadeiro a Deus e à Igreja de Deus implica a disposição e implica pagar um preço. Paulo não apenas cantava como nós o hino de Portugal, marchando contra os canhões. Paulo não apenas cantava, ele marchava mesmo contra os canhões. O Espírito Santo assegurava-lhe que ia enfrentar a privação da sua liberdade, iria ser preso, afligido, aflições diversas, sofrimento de diversas formas, mas mesmo assim ele continuava fielmente disposto a pagar esse preço por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho e por amor à Igreja de Deus. A marca de um ministro fiel e do ministério fiel é a disposição de pagar esse preço. O preço que é sinal de um amor verdadeiro. O preço que é sinal de um amor verdadeiro. Amados irmãos que acabaram de ser consagrados, os anciãos, mas também os diáconos aqui presentes. No ministério há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Seja a crítica, seja a solidão, seja o peso da igreja, seja a incompreensão, seja a pressão, seja os ataques à família, seja as feridas feitas pelos lobos, ou seja as feridas feitas pelos falsos irmãos, seja a perseguição, seja até a prisão, ou mesmo a morte. Há um preço a pagar. E nós devemos estar dispostos a pagar esse preço. E é uma marca de um ministro fiel e do ministério fiel. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O maior desejo de Paulo não era segurança, não era conforto. O maior desejo de Paulo não era ser livre do sofrimento. O maior desejo de Paulo era agradar a Deus, obedecer a Deus e servir a Deus, custe o que custasse. E essa é a marca de um ministro fiel. Essa é a marca do ministro fiel, que faz isso porque entende quem o chamou, que está disposto, se necessário, a oferecer a sua própria vida e, na verdade, oferece a sua própria vida a cada dia, o seu tempo, a sua energia, a sua família, e está disposto a fazê-lo, pois nenhum sacrifício é demasiado por aquele que entregou a sua vida em nosso favor. E aquele que ainda nos dá o privilégio de separar-nos para Ele e para os seus propósitos, como ministros do Evangelho. O ministro fiel entende o Evangelho da graça e por isso está disposto a pagar o mais alto preço por Jesus Cristo
e pela Igreja de Cristo. Mais uma marca, no versículo 25 a 27. E aqui eu quero especificar que a marca de um ministério fiel é pregar todo o conselho de Deus. Não é apenas pregar publicamente, individualmente, mas a marca que Paulo destaca aqui é pregar todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. Versículo 25 a 27. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus. Amados, se há uma das coisas que eu valorizo na nossa igreja, é que a nossa igreja prega de maneira expositiva e sequencial, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque nós queremos ensinar e proclamar todo o conselho e desígnio de Deus. Não queremos ser nós a escolher as passagens, os temas para a igreja, os textos nossos favoritos, ou que sejam mais fáceis de pregar. Nós queremos e o nosso compromisso é ensinar todo o conselho e desígnio de Deus e que o Senhor nos dê força, saúde e vida para o fazer. Ainda pela riqueza da palavra de Deus será impossível cumprir isso numa só vida. Precisaríamos de muitas outras. Mas pregar todo o conselho de Deus. Versículo 25, Paulo sabia que não iria mais vê-los. Era uma despedida definitiva, mas era uma despedida em paz. Ele tinha a sua consciência limpa, porque ele não deixou de pregar todo o conselho de Deus a todos. E por isso ele sentia-se até, não é, livre de qualquer acusação, limpo do sangue de todos. Eu estou limpo do sangue de todos. Amados, esse é o descanso. O descanso não é nos resultados no ministério. A única coisa que me faz descansar depois de sair desse púlpito, ir para a minha casa e ter o meu almoço de domingo e não estar a sofrer por dentro se aquela pessoa, por eu ter pregado mal, por eu não ter explicado algo tão bem, e a salvação daquela pessoa, a eternidade daquela pessoa estar em causa, é porque o que Deus nos chamou não é tanto os resultados dependem dele. O que Deus nos chamou é sermos fiéis nesta busca de pregarmos e proclamarmos todo o desígnio de Deus. Porque a salvação das almas, isto depende de Deus. Isto depende do Senhor. Não depende de nós. E Paulo por isso chega aqui a dizer, eu estou limpo do sangue de todos. Porque o meu ministério e a marca do ministério fiel é pregar todo o conselho de Deus. Os resultados pertencem a Deus. E os resultados são responsabilidade individual de cada um que ouve a palavra de Deus. Os pastores, versículo 27, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Os pastores têm a responsabilidade de ensinar de forma íntegra, fiel, toda a palavra de Deus. Quero uma última aplicação sobre isso para vocês, anciãos, presbíteros, aqueles que têm responsabilidade até de ministério com as crianças também, com os adolescentes, com os jovens. É impossível nós, como ministros do Evangelho, e aqueles que pregam todo o conselho de Deus, nós não devemos, como acontece, passar os 52 domingos do ano a bater na igreja, a bater naqueles que nos ouvem. É sempre a bater, sempre a cascar, sempre a criticar. E ainda nos orgulhamos nisso e dizer é porque eu tenho muita coragem, por isso não tenho problemas de dizer isto. Não tenho problema de dizer as coisas. Não, todo o conselho de Deus, na Bíblia não tens só bater, na Bíblia tens consolo, tens encorajamento, tens admoestação, tens ensino, tens exortação, tens repreensão. É isto que implica ensinar todo o conselho de Deus. E que nós possamos ser fiéis no mesmo. Equilibrados na nossa vida, mas também equilibrados na nossa pregação. Equilibrados na nossa pregação. Steve Lawson, um pastor nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, afirmou o seguinte: o propósito da pregação é que a voz de Deus seja ouvida, a glória de Deus seja vista e a vontade de Deus seja obedecida. Eu volto a repetir. O propósito da pregação é que a voz de Deus seja ouvida, a glória de Deus seja vista e a vontade de Deus seja obedecida.
Amados anciãos presbíteros, não se preocupem com o que as pessoas pensam dos vossos sermões. A vossa preocupação é esta: que Deus se agrade e seja glorificado através da vossa proclamação fiel da palavra de Deus. Versículo 28. Uma marca de um ministério fiel é cuidar-se a si mesmo. Cuidar-se a si mesmo. Reparem como Paulo começa aqui o versículo 28. Atendei por vós. E depois sim por todo o rebanho. Mas primeiro, atendei por vós. Para pastorear fielmente uma igreja, é necessário todo o líder, ministro, pastorear-se a si mesmo. É necessário cuidarmos da nossa vida de oração. É necessário cuidar o nosso tempo pessoal com Deus. É necessário guardarmos as nossas almas das muitas tentações. É necessário vigiarmos e examinarmos as nossas próprias vidas. Atendei por vós. Atendei por vós. Que possamos atender também pelas nossas famílias, os nossos lares. Vocês já ouviram aquele ditado popular, não é? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Amados irmãos, não pode ser assim com o ministro do Evangelho. Aquilo que somos na igreja, nós devemos ser nos nossos lares. Nós devemos cuidar dos nossos lares. E cuidar dos nossos lares, cuidar das nossas esposas, cuidar dos nossos filhos, é cuidar da igreja. E esta é a ordem: atendei por vós e depois atendei pelo rebanho. Mas primeiro por vós. A principal responsabilidade é guardarmos a nós mesmos e cuidar das nossas famílias. Imaginem um chefe de cozinha oferecer um banquete delicioso aos seus clientes e ele mesmo negar-se a provar dessa comida. Ou um polícia vigiar as ruas com o máximo de atenção e ele deixar sempre a sua casa aberta. Ou um pastor impedindo as ovelhas de caírem num abismo e ele mesmo vir a cair nesse abismo. Que contradição, que tragédia, que desastre. Assim é o pastor, assim é todo o homem que atenta pelos outros, mas não atenta por si mesmo. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que o Senhor vos guarde. O cuidado de si mesmo é fundamental para poder cuidar de todo o rebanho. Amada igreja, cuidar do pastor e cuidar da família do pastor é fundamental para ele continuar a cuidar bem da igreja. É isso que vemos nas palavras do apóstolo Paulo. Por todo o rebanho depois. Atendei por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Esta palavra bispos é supervisores. Mais uma palavra para descrever aquilo que implica o ministério pastoral, que é de grande responsabilidade de supervisionar o povo de Deus. É uma vocação, é um chamado da parte de Deus que acarreta uma enorme responsabilidade. Implica pastorear, reparem, para pastoreardes a igreja de Deus. Aqui reparem, pastorear implica guiar, proteger, alimentar, e pastorear a igreja de Deus. A igreja não é nossa. A igreja não é de nenhum homem. A igreja não é do Papa. A igreja é de Deus. De Deus. E é a Ele a quem nós vamos render contas, prestar contas. A igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, isto aqui é um milagre. Esta é uma visão maravilhosa. Eu tenho o privilégio de estar aqui à frente e olhar para vocês. Isto que estamos a viver, a testemunhar aqui, e testemunhamos ao longo da semana uns com os outros, é um milagre da graça de Deus. É um milagre que Cristo vos comprou e nos comprou com o seu precioso sangue. E nós pertencemos a Ele. E por isso devemos cuidar bem uns dos outros. E o ministro fiel, o ministério fiel, é caracterizado por esse cuidado. Cuidado consciente que a igreja não nos pertence e que a igreja é preciosa, pois foi comprada por um precioso valor, o mais precioso de todos, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma característica do ministério fiel, e temos que acelerar, no versículo 29 a 31, vigiar o rebanho para proteger dos lobos. Vigiar o rebanho. É uma marca de um ministro fiel, de um ministério fiel. Reparem o versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai,
Vigiai. Vigiar o rebanho para proteger dos lobos. Os lobos virão. E pior que os ataques de fora, são os ataques que vêm de dentro. Paulo advertiu aquela igreja, aqueles anciãos, que era isso mesmo que iria ocorrer pela sua experiência e maturidade do ministério. Ele agora também nos diz a nós, como igreja, que nós devemos vigiar, pois esse perigo está sempre à espreita, que se levantem lobos e falsos irmãos dentro de nós para prejudicar a igreja, para prejudicar a obra de Deus aqui, para afetar e, se possível, até destruir, se Deus não for gracioso para connosco e se nós não formos responsáveis para vigiar o rebanho de Deus. O ministério fiel caracteriza-se por vigiar e por enfrentar esses lobos, afugentar esses lobos. O ministério fiel se caracteriza não por se esconder, não por se calar, não por não em fugir, mas sim em enfrentar aqueles que distorcem o verdadeiro evangelho, aqueles que vivem falsamente e dão um mau testemunho do verdadeiro evangelho. Essa é uma marca do ministério fiel. Vigia o rebanho e protege o rebanho desses lobos e desses falsos irmãos. Versículo 31. Aconselha biblicamente. Ele vai falar isso nestas palavras ainda, no versículo 31. Não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele usa aqui a palavra admoestação. Esta palavra no grego é noteteu, que é a palavra de onde vem notético. Antes o aconselhamento bíblico até se chamava aconselhamento noutético. Esta palavra significa colocar na mente. Literalmente é colocar na mente. Isto é que é aconselhamento bíblico. E a marca do ministério fiel é o aconselhamento bíblico. É a admoestação. Esta é a palavra mais vezes traduzida nas Escrituras para referir-se àquilo que nós conhecemos como o ministério do aconselhamento bíblico. Que é muito importante, porque é a teologia prática, a aplicação da verdade da palavra de Deus às nossas vidas. Admoestar é uma atitude amorosa, de corrigir a atitude ou o comportamento do outro. Admoestar tem a ver também com não apenas repreender ou advertir, mas também com instruir amorosamente. Repara, o próprio apóstolo Paulo diz que fazia este aconselhamento bíblico, com lágrimas. Muitos têm o aconselhamento bíblico, e eu sei disso porque estou no meio do Ministério do Aconselhamento Bíblico e do desenvolvimento do aconselhamento bíblico em Portugal e também nos países de fala portuguesa, por meio da Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos, em parceria com outras organizações, para exaltar bem alta a palavra de Deus e para levar a igreja a fazer verdadeiros discípulos por meio do aconselhamento bíblico. Eu ouço muitas vezes essa crítica ao aconselhamento bíblico. Não, vocês do aconselhamento bíblico, o que vocês fazem é apontar o vosso dedo na cara das pessoas. O aconselhamento bíblico é frio, é rígido. Mas na verdade é tudo o contrário. Paulo diz aqui que ele é com lágrimas. Ele é cheio de compaixão. Amados, é como quando tu ouves alguém a tocar uma peça de Beethoven e essa pessoa falha a nota e está a tocar horrível. Tu não vais criticar Beethoven, não é? Tu vais criticar aquele que está a tocar. E é certo que há muitos que dizem que fazem aconselhamento bíblico, que são conselheiros bíblicos, mas dão uma má imagem e um péssimo testemunho do que é um conselheiro bíblico. E tem essa atitude de apontar o dedo, frios, distantes, rígidos, só bater nas pessoas. Mas isso não tem nada a ver com o aconselhamento bíblico, do qual é a característica do ministério fiel. É demonstração, é colocar na mente, é instruir, é repreender, é exortar, mas com lágrimas, com amor, com graça, com compaixão. Pois é impossível ficarmos indiferentes àqueles que amamos. É impossível ficar indiferentes àqueles que amamos. Duvida sempre de uma amizade que nunca tem nada para te dizer, para te corrigir. Nunca tem uma exortação para ti. Tudo é bom, sempre tudo está bem na tua vida. Essa amizade é uma prova que essa pessoa não te ama. Não te ama. Porque um verdadeiro amigo, ele admoesta. Um verdadeiro amigo cheio de compaixão, ele corrige, ele exorta, ele encoraja. Esse é que é um verdadeiro amigo. Esse é que é um verdadeiro conselheiro bíblico e uma conselheira bíblica.
Aqueles que dão palmadinhas nas costas, não te amam. Não te amam. Aqueles que sim estão dispostos, com lágrimas, a conduzir-te ao arrependimento, a revelar os teus erros, as tuas falhas, aquilo que precisas melhorar, a fazerem-te crescer, a encorajar, a desafiar-te, a corrigir-te, esse sim é que verdadeiramente te ama. E é a marca do ministério fiel, que ama verdadeiramente as pessoas, a aconselhar biblicamente. A marca do ministério fiel também é depender dos recursos da graça, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amados, nós já temos todos os recursos da graça que precisamos, que a igreja precisa, que nós como ministros precisamos para sermos fiéis. É a oração e a palavra de Deus. Na verdade, eu quero ser um pastor pop. Um pastor pop como o pastor Judy Clay Santos, um pastor brasileiro do Rio de Janeiro. Eu ouvi ele a dizer isso. Eu quero ser um pastor pop. E eu também quero ser um pastor pop. Um pastor que se dedica à pregação, um pastor que se dedica à oração e um pastor que persevera. É isso que é um pastor pop. É isso que é o ministério. E é estes os recursos da graça de Deus. Não há que inventar nada. Dependemos de Deus e dos recursos da sua graça. Devemos ser marcados como ministros fiéis e no ministério fiel por oração e pregação da sua palavra e perseverança. 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 Pela graça de Deus perseverar. Há pessoas que ao final de... Eu agora já posso dizer isso, não é? Já tenho mais de 10 anos no ministério pastoral. E agora ouço os jovens pastores desencorajados. Ao final de 2, 3 anos, desencorajados, as coisas não estão a resultar na igreja, a igreja não responde e tudo. Perseverança, meu amigo. Perseverança. Ministério implica perseverança. Continua a orar, continua a pregar, não te desvies, não vais para nenhuma moda, outra moda. Continua a fazer uso e a depender dos recursos da graça de Deus, que é o único que tem poder para verdadeiramente dar vida e edificar a igreja de Cristo. Faltam apenas mais 2 marcas, rapidamente vamos olhar para elas. Servir por amor e não motivado pela ganância. É mais uma marca do ministro fiel. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. O ministério fiel é caracterizado por uma única motivação. E não é o dinheiro, é o amor. O amor a Deus e amor àqueles que Deus ama. Não é uma progressão de carreira ou dar um salto para uma igreja maior. Vocês já repararam que os pastores mudam sempre para uma igreja maior, não para uma igreja mais pequena? Amor. Servir por amor e não motivado pela ganância. Não motivado pela ganância. Servir por amor. É a marca do ministro fiel, do ministério fiel. Por último, socorrer os necessitados também é uma marca do ministro fiel. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar que receber. Nós pensamos neste versículo, mais bem-aventurado é dar que receber, e muitos fazem aqui pregações das ofertas e dízimos. O contexto não tem nada a ver com isso. O contexto tem a ver com o ministério fiel, com uma entrega fiel, com uma dedicação fiel, com um serviço fiel. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sim, porque dar nos assemelha com Deus. O nosso Deus que dá a todos. E, na verdade, o que é que nós, como homens, podemos dar a Ele que não já tenha sido dado a nós por Ele? Dar-nos assemelha a Jesus Cristo, que entregou tudo por nós. Ele foi obediente até à morte. E há aqui uma promessa também. Há mais alegria e recompensa para a alma que dá. Amados irmãos, e igreja também, porque todos nós somos servos de Deus, não apenas os anciãos e diáconos. Continuemos a dar mais de nós. Estejamos seguros que Jesus Cristo receberá e recompensará aqueles que foram fiéis, com o mais doce descanso e com as maiores das riquezas celestiais. Agora, eu não podia deixar de terminar este sermão e de ter uma palavra específica para a responsabilidade da igreja para com os servos do Evangelho
para com os seus pastores, para com os seus anciãos, inspirado naquilo até que vemos na despedida de Paulo dos presbíteros da igreja em Éfeso. Reparem o versículo 36 e 38. Como é que estes homens reagiram a Paulo? Como se despediram de Paulo? E eu acho que há grandes lições para nós como igreja, de como devemos tratar o ministro fiel que desempenhou o ministério fiel ou que desempenha o ministério fiel. Reparem, com grande choro, grande pranto, abraçando afetuosamente, o beijavam, entristecidos que não mais o veriam, e acompanharam-no até ao seu último momento com eles. Este é um bom exemplo que nos deixaram de como nós devemos honrar também os nossos pastores. De como nós devemos honrar os ministros fiéis. Vocês já ouviram essa frase, não é? Deus é fiel, mas a igreja pode ser cruel. Deus é fiel, mas a igreja pode ser cruel. É certo que no mundo evangélico há uma minoria que idolatra os pastores e o mesmo deve ser condenado e rejeitado, mas é uma minoria. O que vemos na igreja hoje em dia é uma maioria das pessoas na igreja que não honra os seus pastores, nem honra o ministério pastoral, nem o ministério da obra do evangelho. Não honra. Não mostra gratidão aos pastores. Estes homens mostraram gratidão pelo ministério de Paulo. O beijaram, o abraçaram afetuosamente. Uma das coisas, na verdade, que eu tenho maiores dificuldades de lidar é com a falta de gratidão. E se tu queres identificar um homem ou uma mulher cheio de orgulho, eles sempre são poupados nos seus elogios. Sempre. Amados, vivemos na igreja uma realidade. Eu não falo por mim, vocês sabem, porque os meus filhos são bem pequenos, mas por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu leio, por aquilo que eu acompanho. A maioria dos filhos de pastores não quer ser pastor por tudo aquilo que viram a igreja a fazer aos seus pais. Por tudo aquilo que ouviram nos corredores das instalações da igreja sobre os seus pais. Eles não querem ser pastores. Muitos pastores passam a vida toda, décadas de fidelidade, a servir as pessoas, para depois serem colocados de um momento para o outro de lado pelas mesmas pessoas que cuidaram. Amados, não é isso que o Senhor nos dá como exemplo e deixou este registro para nós? De como devemos honrar um ministro fiel, como aqueles homens honraram o ministério fiel de Paulo. Muitas vezes até na igreja apreciamos, não é? Elogiamos os pastores e pregadores até que estão do outro lado do Oceano Atlântico. Nos Estados Unidos ou no Brasil. Eles, que a maioria deles nem nos conhecem. A maioria deles nunca, ou mesmo todos, nunca vai chorar com vocês. Nunca vai levantar a Deus uma oração por vocês. Nunca vos vai visitar quando estiverem enfermos no hospital. Não passam 52 semanas do ano a ensinar a palavra de Deus. Publicamente, individualmente. E também nem tem o teu número para quando tu necessitares e ligares de madrugada atenderem o telefone. Mas é esse que nós valorizamos. É esse que nós seguimos. E que os temos como grandes. Amados, que esta igreja seja diferente. Eu não digo pelos anciãos da igreja. Eu digo para cumprir a vontade de Deus. Que nós sejamos diferentes. Que tenhamos em grande honra e estima os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos anciãos, os nossos diáconos e uns aos outros também. Amados, claro que pastores, anciãos, não são homens perfeitos. Ninguém é, só houve um, Jesus Cristo. Claro que muitas vezes até legitimamente tu podes discordar com algo. Mas segue o exemplo que nós vemos nas Escrituras que é a vontade de Deus de honra e estima pelos pastores. E sabe como é que tu podes obedecer a isso, mostrando honra e estima, amando-os e respeitando-os. Não falando pelas costas, falando cara a cara, vir falar com eles. Isto é honra. Não falando nos corredores das instalações da igreja, não falando no almoço depois de domingo, mas falando cara a cara. Isso é que é amor e respeito. Mesmo discordando. Não, como eu vejo muitas vezes, não em relação a mim,
Mas a outros, eu vejo membros de outras igrejas a darem indiretas nas redes sociais sobre os seus pastores. Isso é apenas garotos ou garotas. Não têm maturidade. E nem agem por amor e respeito. Amados irmãos, que não nos entreguemos à tentação da calúnia, da mentira, da acusação, de falar mal, mas que possamos manifestar amor e graça, respeito. É isso que honra a Deus, é isso que agrada a Deus, é isso que Deus deseja receber. E mais é bem-aventurado aqueles que dão isto do que aqueles que recebem. Amada igreja, o maior presente que Deus pode dar são pastores, servos, fiéis à sua igreja. E hoje aprendemos que os mesmos devem ser honrados, cuidados e protegidos por nós. Porque isso glorifica a Deus. Porque isso glorifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque isso é benéfico para a igreja. E isso também será benéfico para a tua alma. Vamos orar para que assim seja. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela nos deixa histórias impressionantes, especiais, Pai, marcantes. Como esta história de uma despedida entre Paulo e os anciãos da igreja em Éfeso, Senhor. Aqui podemos ver várias marcas de um ministério fiel, Senhor. Somente podem ser alcançadas pela tua graça, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu dês a esta igreja, atualmente e no futuro, por todas as gerações, até que tu venhas, homens que sejam um exemplo em todas as coisas. Homens, Senhor, que possam pregar, testemunhar do Evangelho publicamente e individualmente, Senhor. Homens dispostos para pagar o preço. Homens que ensinem todo o conselho da tua palavra, Senhor. Homens também que vigiem as suas próprias almas, sejam salvos e cuidem-se a si mesmos e às suas famílias primeiros, para depois cuidar da igreja. Homens, Senhor, corajosos para enfrentar os lobos que possam surgir e os falsos irmãos. Homens, Senhor, que confiam na suficiência da tua palavra para aconselhar biblicamente, Senhor. Homens, Senhor, que dependem da tua graça e de todos os seus recursos. Homens que servem por amor, sem nenhum outro interesse ganancioso, Pai. Homens, Senhor, dispostos à imagem de Jesus Cristo a socorrer os necessitados. E que nós sejamos como igreja, Pai, homens e mulheres que glorificam o teu nome, Senhor, glorificando aqueles que tu separaste para nos servir, Pai. E que possamos tê-los em grande honra e estima, Senhor. Para que assim também, Senhor, sejamos abençoados por Ti, Senhor, pela nossa fidelidade, mas também assim o Evangelho se torne mais atraente para os de fora, por meio da maneira como nós vivemos uns para com os outros. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.